Opa, vamos lá resolver questões sobre as bases conceituais da fluência em dados. Questãozinha Sebrasp 2026, Cefaz Rio Grande do Norte, auditor fiscal. Se liga. No âmbito das competências fundamentais da alfabetização de dados, Data Literacy, a habilidade de avaliar de forma criteriosa a fidedignidade das fontes, a integridade metodológica e a neutralidade dos dados, a fim de identificar distorções ou interpretações equivocadas antes da tomada de decisão, é definida tecnicamente como fluência em dados, governança e ética de dados, raciocínio estatístico, leitura e questionamento crítico e análise e exploração de dados. Vamos lá, competências fundamentais da alfabetização de dados. E aí, vale destacar que fluência em dados, ela, em tese, vai além da alfabetização em dados. Ela vai além do data literacy. Só que, normalmente, as fontes, né, que trabalham o tema, elas trabalham isso de maneira indistinta. Então, vamos lá. Quais são as 4 competências da fluência em dados ou da alfabetização em dados? Ler, trabalhar, analisar e argumentar. Ler é saber o que os dados são, o que eles representam. Só que inclui a avaliação da confiabilidade, da fidedignidade, das origens das fontes, identificação de qualidade e distorções dos dados. Então, ler e questionar criticamente. Aqui a banca só utilizou, né, de uma complementação da competência. Ela chamou a competência de leitura e questionamento crítico, porque a leitura ela já envolve esse primeiro processo. Não só de ler por si, mas também de já fazer uma avaliação crítica. Então aqui, gabarito, letra D. Né? Aqui os outros itens, né, pessoal, não são competências da fluência em dados ou da alfabetização de dados. E aí a análise e exploração de dados ela já vai estar mais lá na frente. Depois que esses dados forem trabalhados, limpos, organizados, adquiridos, criados, eles vão ser analisados, incluindo ordenação, agregação e exploração de dados. Então a banca aqui, o que ela fez nessa questão? Ela simplesmente ampliou os nomes, os títulos das competências, né? Então ela chamou ler ou leitura de leitura e questionamento crítico, ela chamou analisar de análise e exploração de dados. Beleza? Então letra D, nosso gabarito. Vamos lá. Mais uma, Sebrasp 2026, Cefaz Rio Grande do Norte. No desenvolvimento de estratégias de alfabetização de dados, a distinção entre métricas de adoção e métricas de valor é crucial. Assinale a opção em que são corretamente apresentados o nome e a descrição de uma métrica de impacto e valor de negócio, que é focada especificamente nos resultados derivados da competência analítica dos colaboradores. Então, olha só, você tem que saber aqui o que é métrica de adoção e métrica de valor, a diferença entre elas, né? Ele deu exemplos de métricas. Ele deu exemplos. Então, essa questão ela requer uma interpretação, não é somente questão de decoreba. Você tem que saber o que significa, e aí, com base no conceito de cada uma, na diferença delas, entre elas, você tem que avaliar as métricas e saber se ela é de adoção ou de valor. Então, vamos lá. Métrica de adoção é simplesmente uma métrica de uso, de engajamento. Saber se está se usando uma ferramenta, se usando algo. Métrica de valor é aquela que avalia o resultado, o impacto no negócio. Dito isto, vamos uma a uma. Índice de conclusão de treinamento. Percentual de colaboradores certificados em percentual de BI, em ferramentas de BI. Índice de conclusão de treinamento, ou seja, só quantas pessoas concluíram ou qual percentual de colaboradores concluiu, é uma métrica de uso, só que só está avaliando se concluíram ou não, se engajaram ou não. Então, o item A é métrica de adoção.
Automação de output. Total de planilhas manuais migradas para fluxo de dados automatizado. Total de planilhas. É um número. Só para saber quantas planilhas. Ou seja, só para saber se está se adotando planilhas ou não. Não tem nenhum resultado avaliado, nenhum impacto significativo aí. Volume de consumo de ativos. Quantidade de logins ou visualizações em painéis e quantidade de logins. Só quantos logins? Então, métrica de uso, saber se estão usando ou não os painéis. Agilidade decisória baseada em dados. Redução do lead time entre a identificação de um problema de negócio e a implementação de uma solução fundamentada em evidência. Opa! Aqui, das que a gente analisou até agora, é a única que está bem diferente. Porque eu vou olhar para resultado, ou seja, conseguir decidir mais rápido. Conseguir resolver ali mais rápido. Implementar a solução mais rapidamente. Então, isso aqui é métrica de resultado, ou métrica de valor, ou métrica de impacto. Mas vamos avaliar o item E. Taxa de ocupação de TI. Tempo dedicado pela equipe técnica à limpeza de dados para usuários finais. Aí só o tempo para isso, né? Então não tem dúvidas. Letra D é o nosso gabarito. Então perceba a diferença fundamental. Se é só o número de algo, percentual de algo, quantidade, é métrica de adoção, só para saber se está usando ou não. A métrica de valor ela vai além. Eu quero olhar o resultado. Se eu estou melhorando operacionalmente, se eu estou melhorando receita de negócio, impacto financeiro, se eu estou ganhando desempenho, se o time está ficando mais produtivo. Isso é métrica de valor. Beleza? Vamos lá. Aqui uma questãozinha inédita do TI Total. As organizações dirigidas a dados devem ser capazes de compreender, interpretar e utilizar dados de maneira adequada para a tomada de decisão. A esse respeito, considere. Elas se baseiam principalmente na experiência de gestores sênior para guiar a estratégia. Organização dirigida a dado. Se baseiam principalmente em experiência? Não. Se baseiam em evidências. Se baseiam em análise de dados. A experiência, a intuição ficam em segundo plano. Então, item incorreto. Nessas organizações, decisões estratégicas e operacionais são orientadas por evidências e análise de dados. Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Decisões com base em evidências, com base em dados. Item 2 correto. A extração, só aqui a gente já pode ir lá, né, e matar o item 1 aqui, matar o item 1 aqui, matar o item 1 aqui. Já temos 50% de chance de acertar agora, né? A extração de valor depende apenas dos sistemas de informação e bancos de dados utilizados. Não, né, galera? Depende de pessoas, processos e tecnologias. Uma organização data-driven, ela é baseada em 3 pilares. Pessoas, processos e tecnologias. Não é só tecnologia, não é só sistema de informação e banco de dados. Nessas organizações, os dados deixam de ser apenas registros. Exatamente, deixam de ser apenas coisas sem tanto valor e passam a guiar as estratégias organizacionais. Óbvio, vão ter que ser trabalhados, estabelecidas métricas importantes para avaliar e direcionar a organização, mas eles deixam de ser vistos e entendidos apenas como um registro de alguma coisa, mas sim como ativo de valor organizacional. Então, itens 2 e 4 é o nosso gabarito, somente letra B, né? Somente 2 e 4. Mais uma inédita. Sobre as áreas da fluência em dados, considere. A análise de dados está voltada principalmente à interpretação e descrição de informações, sendo o ponto de partida para a extração de valor a partir dos dados. Galera, perfeitamente. Análise de dados é eu olhar para os dados e conseguir extrair insights, extrair valor dali. E o foco da análise de dados é no passado, em descrever. Foco no passado. O item 1 correto. Item 2. A ciência de dados envolve somente a análise e interpretação de dados, unindo estatística, programação e conhecimento de negócio para criar modelos preditivos e extrair padrões.
Somente a análise não. A ciência de dados ela é ampla. Ela inclui a análise de dados também. Porém, ela vai desde a criação dos dados, engenharia de dados, até o descarte desses dados, envolvendo a criação dos modelos e respectivas análises desses dados. Então, é uma área bem ampla. A análise de negócios conecta a análise de dados e ciência de dados, empregando técnicas preditivas e prescritivas para apoiar decisões organizacionais. Linda, 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 tá? Então nós temos aqui, ó, de um lado a análise de dados. Do outro lado nós temos aqui a ciência de dados. Então foco no passado, foco no futuro. E aí a análise de negócio, né, ou business analytics, entra aqui no meio, usando análise de dados e ciência de dados para tomada de decisão organizacional. O aprendizado de máquina e o aprendizado profundo são áreas independentes da inteligência artificial, que não compartilham princípios nem objetivos. Aí, correto, completamente errado, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, a IA, que evolui para aprendizado de máquina, que evolui para aprendizado profundo, que evolui para IA generativa. Então, elas não são independentes, coisíssima nenhuma. Então, itens 1 e 3 ali corretos, né? Gabarito letra B. A fluência em dados de uma organização pode ser construída com base em 8 pilares. Sobre esses pilares, é correto afirmar que... Vamos lá, 8 pilares. Vamos ver o que é que nós temos aqui nos itens. A estratégia de dados define quais algoritmos serão utilizados e ajuda a entender os resultados da aplicação da inteligência artificial. Isso aqui não é o pilar de estratégia de dados. Quem ajuda a entender algoritmo, definir algoritmo, criar modelo é quem? Ciência de dados. Ciência de dados, né? Tem nada a ver com estratégia de dados ali. O sucesso da fluência em dados depende exclusivamente da aplicação dos modelos de boas práticas na área de tecnologia da organização. Não depende só da aplicação de modelo, depende de uma série de fatores. Processos, pessoas, tecnologia, da liderança executiva apoiar e patrocinar a iniciativa. Então, exclusivamente aqui matou, né? Se dados ruins são consumidos, então decisões ruins provavelmente serão tomadas. Esse é o princípio PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Se dados ruins são consumidos, decisões ruins provavelmente serão tomadas. Perfeito, né? Só que isso não é o princípio PEPS. Aqui é pegadinha da banca literal total, galera. Um princípio de contabilidade, né? Aqui o princípio é o GIGO. Ou LEOS. Lixo entra, lixo sai. Garbage in, garbage out. Se dado ruim entra, mesmo que esse dado seja processado adequadamente, a decisão provavelmente vai ser ruim. Então o princípio está errado, né? As avaliações éticas permitem entender se os dados estão corretos e se a organização possui as devidas proteções em relação a esses dados. Aí, lindo, 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 né? Questão de ética e regulamentação. A cultura organizacional é fundamental para que os colaboradores tomem decisões baseadas em dados. A cultura nunca será uma barreira para a implementação de organização dirigida a dados. Opa, cultura é fundamental, mas nunca será uma barreira? Olha só, se as pessoas não quiserem, o projeto de influência em dados não rola. Então pode ser barreira sim. Pode ser barreira sim. Se os colaboradores não se conscientizarem, não tocarem o que tem que tocar, fica só no papel. Então, letra D, nosso gabarito. Vamos lá. Um modelo possível para implementar a fluência em dados é o que aborda 4 elementos. Sobre esses elementos, considere. Ele quer saber os corretos, né? Consumidor de dados deve entender e extrair o significado dos dados. Para ser fluente, precisa responder às perguntas: qual a origem dos dados, o que posso aprender com os dados e o que posso fazer. Lindo, 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 né? O consumidor ele sabe ler e extrair valor daqueles dados. Produtor trabalha os dados brutos e fornecem conteúdos fáceis de entender e tomar decisões. Produzir, ele pega dado bruto
gera visualizações, gera opções de visualização para os consumidores de dados conseguirem analisar de maneira mais rápida. Então, 2 correto. O ecossistema de produção de dados inclui padrões, ferramentas e processos para permitir o fluxo de informações e compartilhamento de dados. Exatamente, o ecossistema que é no nível... Aqui, ó, nós estamos falando do nível individual do modelo de influência em dados. Aqui nós vamos falar do nível organizacional. Ecossistema de produção de dados, padrões, ferramentas, processos, para que a fluência em dados seja institucionalizada na organização. E a cultura de fluência em dados, capacidade de organização usar dados, incluindo vocabulário comum e conjunto de habilidades para entender esses dados perfeitamente. Então aqui, todos os itens corretos. Considere os itens a seguir: relevância, profundidade, estruturação, qualidade. Variedade dos dados, utilidade do dado, precisão dos dados e grau de definição. Ele quer saber a relação correta, ou seja, que são alguns atributos de dados. Ele quer saber qual que é a relação correta. Então vamos lá, pessoal. Relevância. Relevância tem a ver com o quê? Com a utilidade do dado, né? Saber se ele é útil ou não, se ele é relevante ou irrelevante. Então, item 1, letra B. Então já vamos eliminar aqui, ó. Item 1A, item 1C, item 1D. Já matamos 50% já estamos com 50% de chance de acertar, né? Profundidade. Tem a ver com variedade, precisão ou grau de definição e categorização. Profundidade, pessoal, tem a ver com variedade de dados, tem a ver com se abrange números diferentes de categorias, se é somente característica básica ou não. Então já ficamos ali 2A e não tinha dúvida também, tá aqui, ó, não tinha como, era 2 e o item A. 3, estruturação. Grau de definição e categorização. Saber se o dado é estruturado ou não estruturado ou semi-estruturado. Então aqui sim, item D, né? Então já matamos o item B aqui. E qualidade tem a ver com a precisão dos dados, confiabilidade desses dados. Então item B, nosso gabarito. Bacana? Com isso, resolvemos aí algumas questõezinhas sobre as bases conceituais, sobre a introdução à fluência em dados.